Pensa só, e se a solução para as enchentes e para o calor extremo nas nossas cidades não fosse mais concreto, mas sim mais natureza? Hoje a gente vai mergulhar em como a natureza pode ser a infraestrutura mais inteligente e eficiente que uma cidade pode ter, criando um futuro bem mais seguro e resiliente para todo mundo. Pois é, essa pergunta muda tudo. Ela faz a gente parar de pensar na natureza só como um enfeite, um lugar bonito para passear. A gente está falando de parques que funcionam como verdadeiras esponjas gigantes absorvendo a água da chuva. De telhados verdes que refrescam os prédios e diminuem o gasto com ar-condicionado. É a natureza trabalhando, sabe? Uma infraestrutura viva e que funciona a nosso favor. Bom, nosso roteiro aqui vai ter 6 passos. A gente começa com essa virada de chave que é entender a natureza como a base de tudo e vamos até ver como isso se torna realidade no dia a dia. Então, vamos lá. Para começar, a gente precisa redefinir um conceito que é fundamental. É uma mudança e tanto no jeito como a gente sempre pensou as cidades. Basicamente, essa mudança toda se resume a 2 termos: infraestrutura verde e soluções baseadas na natureza. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer usar o poder dos ecossistemas para resolver problemas urbanos. Pensa, por exemplo, em jardins de chuva que filtram a água poluída antes dela chegar nos rios. Ou em corredores verdes que conectam parques e ajudam a combater as ilhas de calor. Não é só sobre plantar umas árvores, entende? É sobre projetar sistemas vivos que realmente trabalham pela cidade. Ok, mas como é que essas ideias incríveis saem do papel e viram realidade? Bom, nada disso acontece por acaso não. Tudo começa com um plano bem estruturado, o que a gente pode chamar de DNA de uma cidade verde. Exatamente. A natureza precisa estar, digamos, no código genético da cidade. Em vez de ser uma coisa que alguém lembra de fazer lá no final, ela tem que ser parte da base de tudo, prevista nos documentos oficiais que guiam cada novo prédio, cada nova rua. É uma decisão estratégica. Isso se manifesta num verdadeiro ecossistema de planos. O plano diretor é tipo o cérebro da operação, sabe? Mas ele não funciona sozinho. Ele se conecta com os outros planos. O de clima mostra por que a gente precisa de mais verde, o de risco aponta onde é mais urgente e os de arborização e drenagem definem como fazer. Juntos, eles criam uma rede de proteção, tanto legal quanto estratégica. Mas vamos ser sinceros, um plano genial no papel não serve de muita coisa sem o combustível para fazer acontecer, que é o dinheiro. Então, de onde vem a grana para transformar concreto em parques e asfalto em jardins? Vamos seguir esse rastro. Olha, o fluxo é até bem lógico e funciona em 3 etapas. Primeiro, o orçamento da cidade define as prioridades. É a prefeitura dizendo, isso aqui é importante para nós. Depois, existem ferramentas bem inteligentes que geram receita especificamente para esses projetos verdes. E por fim, esse dinheiro carimbado é investido em ações concretas que a gente consegue ver e sentir no dia a dia. E é aqui que a gente vê a genialidade do sistema. A tal da outorga onerosa, por exemplo, olha que sacada. Ela faz com que a construção de prédios novos financie diretamente a criação de mais parques. O próprio desenvolvimento urbano paga pela sua compensação ambiental. Já o PSA, o pagamento por serviços ambientais, recompensa quem já está protegendo a natureza. São ferramentas que fazem o crescimento da cidade virar um motor para a sustentabilidade. Mas as cidades não estão sozinhas nessa missão, não. O sucesso, muitas vezes, depende de uma boa parceria com o governo do estado. Vamos dar uma olhada em como esse apoio funciona na prática. Existem algumas fontes de apoio estadual bem importantes que podem dar aquele empurrão para os projetos de um município. Vamos focar aqui em 3 exemplos principais. Se a gente pegar São Paulo como exemplo, dá para ver 3 grandes alavancas. O FEHIDRO, que é focado na segurança hídrica, financiando a recuperação de rios e do solo. O PSA estadual, que amplia essa lógica de recompensar quem conserva, e o ICMS ecológico, que talvez seja o mais engenhoso de todos. É um incentivo fiscal direto que premia as cidades que mais protegem suas áreas naturais. Resumindo, ser verde dá retorno financeiro. E o apoio não é só na parte financeira. Também tem a parte de governança, de estratégia, com órgãos que ajudam a organizar e coordenar tudo. Aqui dá para ver bem como a gestão é toda coordenada. Os comitês de bacias, por exemplo, trazem uma visão mais regional, focada nos rios. Enquanto isso, órgãos como o CRH e o CONSEMA definem as políticas maiores, garantindo que cada ação da prefeitura faça parte de um plano estadual maior, bem amarrado. Certo, os planos foram criados, o financiamento foi garantido, mas aí vem a pergunta que não quer calar. Tá funcionando? Para a gente saber a resposta, a gente precisa medir os resultados. Vamos ver como isso é feito. Para medir o progresso, as cidades usam, digamos, 2 réguas principais. A primeira é a régua nacional,
com indicadores obrigatórios como os do SNIS, que garantem um padrão mínimo de informação sobre saneamento, risco, esse tipo de coisa. A segunda é a régua global, os padrões ISO. Quando uma cidade adota esses padrões, ela não só mede o próprio progresso, mas também se posiciona no cenário internacional. E isso, claro, pode atrair reconhecimento e até novos investimentos. E agora, para fechar, a gente junta todas as peças desse quebra-cabeça. Depois de ter o plano, o dinheiro e a forma de medir, o que realmente faz uma cidade se manter no caminho verde a longo prazo? Quais são os ingredientes finais para dar certo? O sucesso de verdade se apoia em 3 pilares. Primeiro, capacidade técnica, gente bem treinada na prefeitura. Segundo, tecnologia, usar dados de satélite, georreferenciamento, tudo para planejar e monitorar com mais precisão. E terceiro, que talvez seja o mais crucial de todos, a participação pública. Garantir que a comunidade se envolva, que os projetos façam sentido e pertençam a quem vive ali. E essa citação resume a essência de tudo que a gente conversou. O objetivo final não é só ter uns projetinhos verdes aqui e ali. É costurar a sustentabilidade na própria estrutura do governo, para que ela se torne uma prioridade de verdade, permanente e inegociável. E assim a gente encerra essa análise deixando essa pergunta no ar para a gente pensar. Depois de entender todo esse mecanismo do plano até o financiamento, qual seria o próximo passo verde para a cidade onde a gente vive? A transformação pode muito bem começar com essa simples reflexão.